Bem-vindos ao segundo episódio do Web Talk Estamos Abertos à Economia. É uma parceria do ECO com o Novo Banco. Eu sou o António Costa, sou o diretor do ECO e estou aqui à conversa com o Carlos Andrade, diretor de Research do Novo Banco. Olá, Carlos, boa tarde. Gostava de falar da Europa. Olá. A Europa é um ponto crítico. A Europa é um ponto crítico neste processo. O que é que nós podemos esperar e o que é que devemos esperar? São duas questões diferentes. Dos pacotes europeus de apoio à retoma da economia. Um ponto prévio que eu julgo que é importante. Esta é uma crise que, pela sua natureza, devia ser temporária. E, portanto, aqui a grande prioridade da política económica nesta altura deve ser a de preservar o mais possível capacidade produtiva, ou seja, proteger emprego e evitar falência de empresas, etc., para quando a economia puder recuperar numa fase pós-Covid, não tenha perdido capacidade produtiva. E, portanto, isto exige um esforço muito grande a nível orçamental. Ao nível do apoio ao rendimento das famílias, ao nível do apoio à liquidez das empresas, sobretudo. E, portanto, esse esforço orçamental nas economias mais afetadas pode provocar aqui um impacto que é uma subida significativa de déficits e dívida. Quando começamos a olhar para isto a nível europeu, corremos sempre aqui um risco de ver economias mais afetadas serem depois mais penalizadas do ponto de vista quer da percepção de mercado, quer da pressão para corrigirem esses desequilíbrios orçamentais. E estamos aqui, por exemplo, logo à partida, uma economia como Itália, por exemplo. E nesse sentido é que um papel mais relevante a nível de intervenção política, a nível europeu, é muito, muito relevante. O que é que tem acontecido nas medidas que foram para já anunciadas? São medidas que, sobretudo, facilitam e muito o acesso a financiamento. Mas qualquer das medidas que têm sido anunciadas do ponto de vista orçamental a nível europeu são medidas que também se traduzem em níveis de endividamento mais elevados. E, portanto, isto é o que podemos esperar para já da Europa, é este tipo de acesso facilitado a financiamento, o que é uma ajuda importante em si, mas não resolve um problema que é de aumento de endividamento das empresas, das economias mais afetadas. E isso pode ser um problema mais à frente. E nesse sentido, o que é que fica a faltar é um tipo de ajuda que seja mais, coordenada, se quisermos falar de uma abordagem de política mais comum, que facilite não só o financiamento, mas que evite também o aumento do endividamento das economias mais afetadas. Já agora, Nós numa sabemos... segunda fase... Sim. Sim, António. Sim, força, Carlos, força. Ia só dizer que numa segunda fase desta crise, porque numa primeira fase é preciso, como eu disse, sobretudo preservar capacidade produtiva, apoiar liquidez das empresas e rendimento das famílias. Numa segunda fase será mais importante estimular o crescimento. E aí temos o tal Fundo de Recuperação Europeu de que tanto se fala, mas sobre o qual persistem ainda muitas questões e muitas dúvidas, em particular sobre como será financiado e como será aplicado. E sobretudo como será distribuído, isto é, por via de mais empréstimos ou por via de transferências. Vamos voltar a viver o que vivemos em 2011 com uma dependência, do ponto de vista europeu, do BCE? Continuará a ser o instrumento absolutamente crítico? Sim, eu penso que há uma diferença fundamental em relação a 2011, várias diferenças. A crise de 2011 tem em grande medida, não só, mas em grande medida também uma origem no setor financeiro. Desta vez o setor financeiro para já está a ser, e bem, uma parte da solução e não uma origem do problema, porque chegou esta crise numa situação bastante mais sólida. E uma outra diferença fundamental é que temos já no terreno uma série de instrumentos de estabilização financeira que há 10 anos atrás demoraram algum tempo a chegar ao terreno.
Mas, para responder em concreto à pergunta, eu julgo que aquilo que se pode esperar de aumento de endividamento, quer privado, quer público, quer privado, forçará necessariamente o BCE a manter-se como um ator principal nesta conjuntura. O BCE muito dificilmente conseguirá deixar de ter este tipo de intervenção muito agressiva, injetando liquidez, comprando dívida no mercado secundário, pois só assim, enfim, não conseguimos evitar que a dívida cresça, mas podemos eventualmente manter essa dívida mais suportável e comportável, desde que o BCE continue a ter essa intervenção e a dar esse sinal de que está, no fundo, atento a esses riscos. Muito bem, Carlos, obrigado pela sua participação neste segundo episódio do Web Talk. Estamos abertos à economia, assim que nos está a acompanhar. Muito obrigado. Muito obrigado.